Você já imaginou estar em um navio, no meio do oceano, cercado por nada além de água até onde os olhos alcançam, e então sentir a embarcação tremer como se algo imenso tivesse se chocado contra o casco? Uma sombra gigantesca surge sob as ondas, olhos colossais encaram você na escuridão, e antes que consiga reagir, tentáculos envolvem o navio e o arrastam para as profundezas. Seria apenas fruto da imaginação ou uma prova de que os antigos mitos falavam a verdade? Durante séculos, relatos de monstros marinhos circularam entre marinheiros, exploradores e civilizações, e cada cultura, em cada canto do mundo, parecia ter sua própria versão de criaturas colossais que habitavam os mares. Mas o que há de real nessas histórias? Na antiguidade, o mar era o território do desconhecido. Os povos navegavam em embarcações frágeis, sem mapas detalhados, sem radares, sem satélites. Para eles, o oceano era um abismo sem fim. Não é por acaso que muitos mapas medievais vinham decorados com ilustrações de monstros. Quando os cartógrafos não sabiam o que existia em determinada região, desenhavam criaturas fantásticas, como se alertassem: aqui pode haver perigo. Entre os nórdicos surgiu o Kraken, descrito como uma fera colossal que repousava nas profundezas do Mar da Noruega e atacava navios inteiros. No Oriente Médio, os textos antigos falavam do Leviatã, um monstro marinho indomável, símbolo do caos, tão poderoso que só poderia ser derrotado por um deus. Na mitologia grega, havia as Cárites, as Nereidas e principalmente as criaturas como o Ceto, a baleia monstro enviada por Poseidon para devorar Andrômeda. E se viajarmos até o Japão, encontramos o Umibouzo, um espírito gigante que aparecia em noites de tempestade para afundar navios. Já nas tradições polinésias, as lendas falam de serpentes marinhas divinas que protegiam ou castigavam navegadores. De norte a sul, de leste a oeste, todas as culturas marítimas tinham algo em comum: o medo e o respeito pelo mar, traduzidos em histórias de monstros colossais. Mas afinal, como eram descritos esses monstros? O Kraken era visto como uma mistura entre polvo e lula. Alguns relatos diziam que seus tentáculos podiam alcançar as nuvens e que seus movimentos eram capazes de criar redemoinhos gigantescos. Outros marinheiros afirmavam que quando o Kraken emergia, parecia uma ilha inteira surgindo do nada. O Leviatã, por sua vez, era muito mais do que uma simples criatura. Representava o caos primordial. Nos textos bíblicos, era descrito como uma serpente de escamas impenetráveis, olhos de fogo e álica ardente. Para alguns estudiosos, o Leviatã era visto como a própria personificação do mal. Na tradição nórdica, encontramos a serpente de Midgard, chamada Jormungandr. Era tão gigantesca que dava a volta em todo o mundo, mordendo a própria cauda. Segundo a mitologia, no dia do Ragnarok, ela se ergueria das águas para lutar contra Thor. E além delas, havia dezenas de outros monstros marinhos. As serpentes do Atlântico, avistadas por exploradores do século XIX, o macara na Índia, metade crocodilo, metade peixe, e até o Aspidoquelone, uma criatura lendária descrita como uma tartaruga ou peixe gigantesco que enganava marinheiros, fazendo-os acreditar que estavam em terra firme, até submergir e arrastá-los para o fundo. Essas descrições variavam, mas tinham algo em comum. Transmitiam a sensação de que o oceano era habitado por seres além da compreensão humana. Durante a era das grandes navegações, entre os séculos XV e XVIII, esses relatos ganharam ainda mais força. Marinheiros passavam meses, até anos em alto mar, enfrentando tempestades, fome, doenças, e quando algo estranho acontecia, era natural que a imaginação se misturasse com o medo. Um dos relatos mais famosos é do já citado Erik Pontoppidan, bispo e naturalista norueguês, que em 1752 descreveu o Kraken como uma criatura tão grande que se parecia com uma ilha. Em 1848, tripulantes do navio britânico HMS Daedalus relataram ter visto uma serpente marinha de pelo menos 20 metros nadando no Atlântico. O relato foi registrado pelo próprio capitão, Sir Macquay, e publicado em jornais da época,
chocando a comunidade científica. Outro exemplo intrigante vem dos vikings. Eles descreviam encontros com a serpente de Midgard como se fosse algo real, não apenas mitológico. Para eles, o mar era vivo e habitado por forças hostis. Já nos mares do Japão, pescadores falavam de encontros com o umebozu, que se erguia das ondas como uma figura negra e imensa, trazendo tempestades consigo. Esses relatos vindos de diferentes partes do mundo e épocas distintas alimentavam o imaginário coletivo e reforçavam a ideia de que os monstros marinhos eram reais. Mas o que a ciência pode dizer sobre tudo isso? Muitos especialistas acreditam que boa parte dessas lendas surgiu de avistamentos de animais reais mal interpretados em condições extremas de navegação. As lulas colossais, por exemplo, vivem em águas profundas e podem ultrapassar 13 metros. Imagine um marinheiro do século XVII vendo tentáculos enormes emergirem da água em meio à neblina. Seria fácil acreditar que se tratava do Kraken. Carcaças de baleias em decomposição, vistas à distância, poderiam se parecer com monstros de formas estranhas. Serpentes marinhas podem ter sido confundidas com enguias gigantes, peixes remo, que chegam a 11 metros, e ainda hoje são raríssimos de se ver. Já os fenômenos naturais, como redemoinhos, ondas gigantes e até erupções submarinas, poderiam ser interpretados como ataques de monstros invisíveis. E ainda há os mistérios modernos. Nos anos 1990, hidrofones da NOAA registraram sons extremamente potentes vindos do fundo do oceano. O mais famoso deles foi o Bloop, captado em 1997. Tão forte que parecia vir de uma criatura colossal. Até hoje, muitos acreditam que pode ter sido o som de um animal desconhecido maior do que todos os já catalogados. O que sabemos sobre os oceanos ainda é muito pouco. Mais de 70% do planeta é coberto por água, mas a maior parte do fundo do mar continua inexplorada. Nós conhecemos melhor a superfície da Lua do que as profundezas do nosso próprio oceano. Diante disso, a pergunta permanece: será que os monstros marinhos são apenas fruto da imaginação e do medo? Ou será que ainda existem criaturas colossais, escondidas nas sombras das profundezas, aguardando o momento de serem descobertas? O mar guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. Mas uma coisa é certa: enquanto houver mistério, haverá histórias de monstros marinhos para alimentar a imaginação humana. E você? Acredita que os monstros marinhos realmente existiram ou ainda existem? Ou tudo não passa de mito e exagero dos marinheiros? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias misteriosas como esta. Porque no fim, o mar pode esconder segredos muito maiores do que ousamos imaginar.